Eu sinto que o que eu vou falar nesse vídeo aqui vai mudar a vida de pelo menos uma pessoa, porque é surreal o que tá acontecendo comigo e eu não posso ser a única no planeta a experimentar esse sentimento, tá? Bom, essa moça chama-se Gabi, ela vai falar que ela tem TDAH e ela vai contar como que ela se sente. E de verdade, ela fala com tanta clareza e tão lindo e tão real que eu preferi fazer esse vídeo fazendo cortes da fala dela e fazendo um paralelo da minha vida. No meu caso, eu sou TEA. O que é TEA? Transtorno de espectro autista. Eu recebi esse diagnóstico no mês de setembro, que é o mês que eu completei 51 anos. E também tenho comorbidade em dislexia. E o que ela fala? Eu não sei, é uma confusão aqui nos meus sentimentos, porque é um alívio, é um desespero. Por que eu não soube disso antes? Por que eu só fiquei sabendo disso agora? Tantas coisas que eu passei, tantos desafios, mas ela consegue passar, mesmo dela não sendo o mesmo diagnóstico, ela fala muitas coisas que eu vou pontuar aqui ao longo desse vídeo, que possivelmente vai ter parte 1, parte 2, talvez até parte 3, porque eu acho necessário. E até um desabafo, porque é um peso que eu não consigo explicar para as pessoas, o peso do meu piano, e que eu carreguei ao longo dessa trajetória da minha vida, infância, juventude e na fase adulta e na fase que eu vivo hoje. Ela falou com tanta clareza, com tanta verdade, que eu estou aqui fazendo esses cortes. E Gabi, você já está me ajudando, acredite nisso. Então espero também contribuir e ajudar com outras pessoas. Eu tenho TDAH e eu estou medicada. Eu estou tomando medicamento para TDAH. E eu quero relatar o que aconteceu comigo depois que eu comecei a tomar esse medicamento. O meu TDAH é do tipo misto, tem tanto desatento quanto hiperativo, eu tenho sintoma dos dois, né? E até então eu era a menina no mundo da lua, né? Eu sempre percebi que a minha mente funcionava de uma maneira diferente das pessoas ao meu redor. Só que eu era a menina no mundo da lua, né? E eu tinha aceitado isso. Até eu me tornar uma adulta e passar a entender certas situações na minha vida com uma maior maturidade. E a gente tem muito isso, né? Do TDAH ser uma pessoa desatenta. Ai, nossa, me distraí. Não é só isso. Eu vi que o negócio ficou sério a partir do momento que eu percebi que a minha vida estava passando em modo automático. Que eu vivia um momento sem estar ali, sem estar presente. E quando eu me dei conta, eu não estava aproveitando nada. Eu não estava percebendo o que estava acontecendo ao meu redor, eu não estava prestando mais atenção nas coisas. Caso você está chegando aqui nesse vídeo agora, é importante que você entenda que tem a parte 1. Nós estamos falando sobre TDAH e TEA. Um assunto muito relevante, muito importante, e vale a pena assistir as partes completas. E eu fiquei um pouco assustada, porque eu pensei assim, meu Deus, a minha vida vai passar diante dos meus olhos e eu não vou conseguir aproveitar, eu não vou conseguir mais ler um livro, eu não vou mais conseguir ouvir uma conversa por inteiro sem me distrair com meus pensamentos. Como se já não bastasse a minha infância ter sido uma catástrofe. E eu ter apanhado tanto. Tanto. Eu lembro de estar tentando aprender uma tarefa de matemática e a pessoa que estava ali do meu lado me ensinando em casa, dentro de casa, se irritou com o fato de eu não estar entendendo e tacou um penal cheio de lápis na minha cara. Ficou tudo roxo. Enfim, essa é uma das situações. Essa coisa da Gabi tá falando sobre remédio, eu não usei remédio, não estou usando. Vou buscar essas informações para como que o TEA pode se beneficiar. No caso dela, como TDAH, ela tá usando. Mas a minha experiência aqui, falando desse trecho, fazendo paralelo da história dela, eu também vivia sempre muito no mundo da lua. Falta de foco, falta de atenção. E eu sou caçula de uma família com 11 filhos, né? Então são 10 irmãos, né? 5 irmãos homens, 5 irmãs mulheres.
mais o pai, mais a mãe, todos eles, de alguma forma, me deram muito amor. Isso foi fabuloso, muito amor, mas sem entendimento. Então, quando vinha a bronca, vinha de todo mundo, né? Eu recebia a bronca de todo mundo, eu recebia a atenção, e era natural que eu fugia, eu me refugiava no meio do mato. Eu morava no sítio, morei até os 14 anos no sítio, então vivia meio isolado, e eu tinha meus amigos visuais, né? Meus amigos, agora fugiu a palavra, fantasmas, né? Meus amigos fantasiava, tinha uns amiguinhos ali do meio do mato, eu pegava um pedacinho de pau, me distraía, eu ia para a escola a pé, eu estudei 3 anos numa escola rural, eu ia a pé, eu chegava atrasado porque eu me distraía na estrada, na volta eu me distraía, eu chegava em casa atrasado, minha mãe ficava preocupada porque eu tinha que rodar um percurso de 3 quilômetros mais ou menos, porque eu me distraía no meio do caminho. Então essa falta de foco, de concepção, ninguém me tratava, lógico que ninguém sabia também, lógico que ninguém tinha como, com um certo problema de saúde, mas sim com um desatento, uma criança voada, sem responsabilidade, isso me deixava o coração muito, com muita dor. E uma coisa que eu sofri na educação foi que toda vez que eu errava, como eu tenho comorbidade em dislexia, eu erro na escrita, a minha dislexia está na leitura e as palavras voam nas páginas, sabe? É muito curioso, elas balançam no livro, então eu não conseguia ler, e eu era visto como preguiçoso, desatento, desinteressado. Eu amo aprender, mas eu tinha dificuldade de aprender pelos métodos convencionais. E o meu castigo lá na escola, que quando eu errava a escrita, escrevia professor com cedilha, por exemplo, era arrancar mato fora da escola. E para ajudar eu também sou daltônico, então quando eu errava a cor, eu era visto como um desatento, então eu era colocado fora da escola para arrancar mato. Eu limpava a escola todo dia, ou quase todo dia da semana, eu vivia fora da escola, por causa dos meus erros. O meu castigo era este, sabe? Então eu peguei uma repulsa de escola, eu não queria estar naquele ambiente, mesmo gostando de aprender, né? E aí a vida me leva para a cidade, estudei, também apanhei bastante, apanhava para chegar na escola, porque as pessoas queriam roubar meu lanche, viajava 1 hora e pouco de Kombi para chegar na cidade. Aí eu também abandonei a escola, detestava a escola, apanhava, brigava. Fui fazer faculdade com 28 anos e a professora fez eu passar vergonha na frente de todo mundo, porque ela falou que eu não podia estar lá porque eu não sabia escrever. Então assim, várias situações na escrita no meu caso, e nessa concepção de atenção, de entendimento, relacionamentos, assim, como se eu não tivesse interesse na pessoa, sabe? Muitas namoradas incríveis eu tive na mão, eu não sabia me expressar. Eu tive mulheres incríveis na minha vida que eu não soube cuidar, eu não soube passar os meus sentimentos, a minha forma de conceber. E às vezes eu deixava essa pessoa no vácuo e a pessoa achava que eu estava desinteressada por ela, né? Tipo assim, várias vezes eu escutei, né, de namoradas ao longo da minha trajetória: você fala que me ama, mas depois você faz isso, tipo, quase se fosse um esquecimento dela. E não era, e é tão confuso tentar explicar algo que você nem sabe explicar. E o diagnóstico veio agora recente, então eu espero que algumas pessoas possam se identificar e até receber isso como um conteúdo de ajuda mesmo, compartilhando assim essas dificuldades e limitações que cada um vai passando. E mais uma vez, Gabi, o que você está fazendo, o que você fez, com certeza está impactando muitas pessoas, mas já me impactou profundamente. Aí beleza, fui laudada, o psiquiatra falou que não tem cura, mas tem um remédio que vai funcionar como um botãozinho liga e desliga durante 12 horas e isso vai me ajudar a organizar os meus pensamentos melhor. E esse medicamento funciona desde a primeira cápsula. E o primeiro dia que eu tomei, eu tive uma crise existencial. Eu sentei no sofá e eu comecei a chorar da emoção que eu estava de conseguir deixar a minha mente em silêncio e focar em um livro e ouvir uma pessoa falando comigo, sem me distrair com os meus pensamentos. É como se uma energia tivesse tomado conta de mim, um foco, uma vontade de viver que eu não sei explicar. Eu não posso te indicar medicamento, mas do fundo do meu coração, se você acha que você também tem, para de deixar pra depois e busque ajuda. Eu não sei como eu vivi até hoje sem esse tratamento. Mudou a minha vida. Gabi, eu só sei que esse tema de TDAH e, no meu caso, o TEA, precisa ser discutido mais, principalmente nós que tivemos o diagnóstico tardio. Eu tive esse diagnóstico tardio, tenho visto várias pessoas
e compartilhando essas suas dores, suas experiências, a vida me levou para me tornar escritor de livros, né? Eu contei uma história de um livro infantil e isso acabou dando certo, as professoras começaram a adotar e já estão 20 anos fazendo isso. E eu tenho uma professora, Maria Silvia, depois de ela trabalhar 6 anos com o meu livro, 6 anos trabalhando, né? Todos os anos com salas diferentes, lógico, ela me chama num cantinho com o maior carinho e fala: por acaso, René, você é dislexo? E eu nem sabia o que era isso. Foi quando ela me indicou um filme chamado Somos Todos Estrelas na Terra, que é um filme indiano. Se você digitar no YouTube, você vai encontrar um filme maravilhoso. Esse filme foi libertador, porque eu entendi que tudo aquilo que eu passei pela minha cabeça tinha uma resposta. Eu não... Enfim, assista esse filme. É emocionante, maravilhoso. E é muito complicado tentar explicar para as pessoas aquilo que nem você sabe explicar para você. E eu tenho, né, estou escrevendo os livros e agora eu lanço um livro chamado, não sei que época você está lendo, pode ser que até esse livro já foi lançado, está assistindo esse vídeo, pode ser que esse livro já foi lançado, que é o Memórias de uma Porta, que esse livro foi escrito há mais de 10 anos atrás e ficou na gaveta. Eu desisti de colocar esse livro no mercado, eu tinha desistido, achava que não fazia sentido, mas mais de 10 anos que eu já tinha escrito, agora com o diagnóstico de autismo, né, o TEA, eu fiquei motivado a colocar esse livro no mercado, porque conta essa metáfora de uma porta que sonha em ser famosa e viajar ao mundo, mas ela tem esses déficits de atenção, essas falta de concepção, de entendimento, e é a história minha, só que contada de uma forma de uma metáfora. E eu queria desistir desse projeto, e algumas pessoas, a revisora e outras pessoas próximas, família que leram, falaram: esse livro precisa ir para o mundo. E eu fiquei motivado a publicá-lo. Eu tinha desistido desse projeto, um projeto que eu escrevi há mais de 10 anos, e sem saber que eu tinha o diagnóstico, sem saber das minhas situações, mas eu escrevia concepções. E a ideia é trazer isso a uma discussão, entender outras pessoas, ouvir outras pessoas, dar imagem e voz para outras pessoas, para que possa ser discutidos esses sentimentos e esse comportamento. Então, se você está assistindo esse vídeo e não assistiu a primeira, parte 1, parte 2, parte 3, nem sei se essa é a parte 4, parte 5, mas eu convido você a assistir a primeira, todas as partes, para que você possa juntar esse quebra-cabeça. E gratidão a Gabi por ter dado esse gatilho, essa quebra de travas, dando a oportunidade de eu também estar me expressando, e assim com outras pessoas tendo a oportunidade de também trazer à tona e essa discussão que temos que falar muitas vezes. Então a dica é: ande à toa e não fique à toa. Obrigado, até uma próxima.